Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estamos de volta. Hoje começaremos o capítulo 18 do livro de Êxodo. Parte 1ª, episódio 216, terceira temporada. Tudo bem com vocês? Vamos lá aprender mais um pouquinho da palavra de Deus? Deus nos ajude, venhamos aprender e colocar em prática todo esse conhecimento adquirido para nós obtermos as bênçãos e as promessas que Deus tem reservado para nós. Espero que você esteja tudo bem aí com vocês. Fico muito contente com a vossa companhia, que vocês estão aí de volta. Isso é muito legal, fico contente. Tem bastante gente nos ouvindo, acompanhando os nossos estudos. Leia o capítulo 18, se possível, e vamos lá em frente. Então, quando Jetro ouviu tudo que Deus havia feito por Moisés, é isso que nós vamos ver aqui nesse capítulo 18, a visita do sogro de Moisés, né? É uma indicação de que as notícias dos grandes eventos das últimas semanas, elas se espalharam por toda a península do Sinai. E quando ele soube que os israelitas estavam acampados no monte de Deus, a uma distância alcançável do povoado midianita, ele imediatamente resolveu fazer uma visita pessoal ao seu antigo amigo Moisés. Então, veja que repentinamente Moisés brilhou com uma grandeza inesperada e veio Jetro, portanto, acompanhado da esposa de Moisés e dos filhos de Moisés, dos 2 filhos de Moisés. Veja que essa visita de Jetro a Moisés pode ser considerada com referência aos seguintes detalhes. Veja comigo que ele veio reconhecendo cordialmente, no verso 1, a honra que Deus havia dado a Moisés. Veja que Moisés tinha estado para Jetro por anos em uma relação de dependência. Ele havia guardado os rebanhos do sacerdote, em Êxodo 3:1. No entanto, Jetro não ficou ofendido ou invejoso por essa grandeza repentina que caiu no destino de seu antigo associado. Veja que Jetro reconheceu de coração e se alegrou em tudo que o Senhor havia feito por Moisés e por Israel. Poderia ter sido de outra forma. Ele poderia, como os nazarenos, em seu desdém por Cristo, ter perguntado: não era este o pastor, né? Semelhante ao que fizeram lá com Jesus, não era esse o carpinteiro, filho de José? Não era este aquele pastor de ovelhas? Como que ele está liderando esse grande povo, né? Se referindo a Moisés. Não é sua mulher chamada Zípora? Mas um espírito muito diferente foi aquele com o qual Jetro se comportou. Jetro mostrou liberdade de uma pequenez muito comum na natureza humana quando está diante de alguém que foi abençoado por Deus. Como um ato de amizade pessoal, grande parte da alegria da vida, ela vem da amizade. E vemos a amizade no seu melhor com aqueles que são muito próximos uns dos outros e que estimam uns pelos outros, sob as condições que, acima de tudo, revelam e testam o caráter, o respeito e as estimas cordiais. Então, o vínculo de apego assim que foi criado entre homens bons, ele torna a associação um prazer e necessariamente causa dor na separação. Pode-se presumir que tal amizade existiu entre Jetro e Moisés, e os dois viveram em estreita intimidade por um espaço de 40 anos. Segundo o texto, Moisés era genro de Jetro. De acordo com a visão mais provável, Jetro, com suas reservas de sabedoria ali, prática, sua cortesia do deserto, sua piedade evidentemente sincera, ele era um homem que Moisés aprenderia cedo a respeitar e com quem acharia agradável e lucrativo se associar com ele. O sacerdote midianita, por sua vez, nunca se cansaria
da companhia de Moisés, cujo aprendizado era tão maduro, cujo espírito era tão excelente, cuja infância havia sido passada em condições tão diferentes das suas, e que, consequente, muito a dizer que ele, Jetro, se deleitaria em ouvir. Essa relação ela foi subitamente interrompida pela determinação de Moisés de retornar ao Egito. Êxodo 4:18 tem essa referência, né? Mas agora se apresentava uma oportunidade de renovar essa relação. E Jetro se aproveitou de bom grado, desejando ouvir mais perfeitamente sobre as obras de Deus. Veja que Jetro ele se aproxima de Moisés com esse interesse. Isso fica evidente na sequência aqui no versículo 8, que esse também foi um outro motivo da visita de Jetro. Ele veio para ser mais completa e exatamente instruído nas maravilhas que Deus havia feito para Moisés, para Israel e para o seu povo. Algo desses poderosos atos ele ouvira no relatório atual, mas o que ouvira apenas aguçava seu apetite para ouvir ainda mais. É a marca do homem bom que ele deseja sinceramente crescer no conhecimento de Deus e de seus caminhos, com a intenção de devolver a Moisés a sua esposa e os 2 filhos. Os versículos 2 ao 6 nos relata isso. Ao aproveitar essa primeira oportunidade de levar Zípora e seus 2 filhos a Moisés, Jetro ele agiu corretamente. O lugar adequado de uma esposa é ao lado de seu marido. Os filhos também, em vista da responsabilidade especial que recai sobre o pai em relação à sua educação adequada, deve estar tanto quanto possível sob a influência paterna direta. O reino de Deus, sem dúvida, deve ser mais para nós do que pai, mãe, esposa ou filho. E se seus interesses exigirem imperativamente a separação, isso deve ser submetido. Mateus 8, 21 e 22. Mas as relações elas não são dissolvidas e o cumprimento ativo dos deveres relacionados a elas deve ser retornado na primeira oportunidade. Por causa do próprio Moisés, a reunião era desejada. Ele não era um homem que rejeitou as alegrias da existência doméstica, mas como Pedro, ele levou uma esposa. Veja lá 1 Coríntios 9,5, fala que Pedro ele levou a sua esposa com ele. Contribuiria para a sua felicidade e ter sua família ao seu lado. A atenção é novamente chamada para os nomes significativos dos filhos de Moisés. Veja os versos 3 e 4. Nós vemos esses nomes notáveis dos filhos de Moisés, as lições de sua estada lá em Midian. Um nome falava da fraqueza humana e o outro da ajuda divina. Depois vê lá. Se um embalsamou a memória de sua solidão de coração em uma terra estranha, o outro contou como Deus havia sido sua ajuda até lá. Um recordava as provações, o outro as misericórdias. Esse era o significado dos nomes dos filhos de Moisés. Enquanto em ambos estava incorporado um memorial da disciplina do coração, da comunhão solitária com Deus, dos dias e noites solitários de oração, vigília e meditação espiritual, que tanto ajudaram Moisés durante os 40 anos daquele exaustivo, mas precioso exílio, para torná-lo o homem que ele era. Então, do versículo 7 ao 13, nós vemos ali Jetro e Moisés. A visita aqui descrita, ela é um modelo de um relacionamento fraterno e cristão. Os cristãos fariam bem em estudar e imitar essa relação. Observe comigo, a cortesia da saudação, versículo 7. Os 2 homens estavam em um nível moral e intelectual muito diferente, mas em suas trocas de civilidade, Jetro é tratado como superior, como assim eles costumavam fazer, respeitando os idosos, e Moisés com toda a demonstração de respeito por ele. Assim como do lado de Jetro não há nenhum traço da mortificação ou ciúme ao encontrar Moisés, outrora o guardião de suas ovelhas em uma posição tão elevada, assim do lado de Moisés, agora o libertador e líder de Israel.
Veja que há uma total ausência de orgulho e altivez e um desejo meticuloso de colocar Jetro, um simples sacerdote do deserto, o mais à vontade possível. Veja que as saudações ali, tudo é real ali. As saudações dos amigos são francamente cordiais. Seu comportamento em relação a um outro é cuidadosamente educado. Uma lição para nós aprendermos aqui, ou várias, né? Veja que o dever que nós temos de ser corteses uns com os outros. A cortesia é uma parte essencial do que foi definido como a graça exterior da vida. Pela graça da vida se entende tudo que embeleza, suaviza e ilumina a nossa existência atual. É aquilo que é para a vida humana o que a forma, a flor, o são para a planta. A flor não é simplesmente útil, é agradável. A graça nisso. A graça da vida tem sua manifestação mais simples no nosso comportamento externo para com o semelhante, nas nossas maneiras. Há uma alegria em observar em um movimento gracioso e frases agradáveis. A polidez é a ciência e a arte da graça exterior da vida. Seu interesse afetuoso no bem-estar um do outro. Eles pediram um ao outro pelo bem-estar. Carregado como estava, quase além da resistência, com o peso e o fardo e a contenda da congregação, Moisés podia se curvar para mostrar seu bondoso interesse pelo que estava acontecendo nas silenciosas tendas de Midian. Esse é um ponto de grandeza. O maior homem não é aquele que ocupa uma elevação de espírito tão serena ou cuja mente está tão absorvida com os deveres de uma posição elevada que ele não pode se inclinar para participar e, conforme a ocasião, oferecer para testemunhar sua simpatia, alegrias e tristezas com os mais humildes. Nenhuma deficiência desse tipo é vista em Moisés ou em Jesus. Grande exemplo para nós. Então é bom nós cultivarmos o hábito de nos colocarmos no lugar dos outros, por mais distante que estejam de nós mesmos, e tentar sentir um interesse bondoso por tudo que lhes diz respeito. Isso nos impedirá de nos tornarmos egocêntricos e egoístas. Deles as nossas vidas, nós devemos lembrar, são tão importantes para eles quanto as nossas são para nós. E o interesse que demonstramos por elas será proporcionalmente valorizado. Sejam carinhosamente afeiçoados uns aos outros com amor fraternal. Romanos 12:10. O tema da sua conversa. Veja que Moisés ele contou tudo ao seu sogro. Tudo que o Senhor tinha feito ao faraó. Como sob um antigo chefe, tivemos uma reunião modelo. Então aqui nós temos um modelo de conversa. Jetro e Moisés, eles conversaram sobre os assuntos do reino de Deus. Nenhum assunto maior poderia ocupar seus pensamentos. É o assunto de interesse mais profundo e central em toda a história, o mais grandioso em sua natureza essencial, o mais amplo em suas relações, o mais importante em suas questões. Todos os outros movimentos no tempo são questões secundárias em comparação com este. Ao considerá-lo, o homem passa despercebido e a única questão é: o que Deus fez? Nós renovamos essa conversa de Jetro e Moisés cada vez que falamos da glória do reino de Deus e falamos do seu poder. Observe comigo que é proveitoso para nós trocarmos experiências sobre a maneira como o Senhor lida com a gente, e muitos podem dizer algo sobre o trabalho que lhes sobreveio pelo caminho e como o Senhor os livrou. É uma marca de graça nós sentirmos interesse no que se relaciona com a obra de Deus e com o progresso de seu reino em casa e no exterior. Isso se manifestará no desejo de ler, ouvir e conversar sobre tais assuntos e no interesse descoberto e zelo demonstrado no trabalho geral, nos movimentos espirituais especiais, no sucesso das missões, nas operações espirituais em nossa própria cidade, no nosso próprio bairro, na nossa própria vida.
Alguns são chamados para um serviço mais ativo na obra de Deus do que outros. Aqueles que lutam a batalha, aqueles que ficam em casa e dividem o despojo. Aqueles que se envolveram pessoalmente na obra de Deus, especialmente aqueles que voltaram dos lugares altos do campo, lá dos trabalhos missionários. Então veja que um novo ardor na causa do Evangelho. Nós devemos buscar a companhia dessas pessoas. Aproveitar a oportunidade de ouvi-los quando devem ser ouvidos para que possamos ser instruídos. Que história emocionante, por exemplo, é o das missões cristãs. Mas que interesse adicional das suas narrações, como ouvimos a história por meio dos próprios lábios dos homens que realmente lutaram as batalhas. É diferente. Obreiros cristãos não podem conversar sobre planos, métodos, dificuldades, conflitos e sucessos de seu trabalho sem serem mutuamente edificados e ajudados. A alegria de Jetro na relação. Nós somos lembrados de Barnabé, que quando chegou a Antioquia e viu a graça de Deus, ele se alegrou porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Em Atos 11, 23. E aqui a história que Moisés ele deu a Jetro, encheu Jetro de alegria, fortaleceu a fé dele em Deus. No versículo 11, o que Jetro fala? Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses que eu já conheci. E ele foi instigado a louvar. Jetro disse, versículo 10, bendito seja o Senhor. Então essas relações, elas têm muito que nos ensinar. Beleza? A gente volta em breve. A parte 2, para nós continuarmos no capítulo 18, meditando mais e mais, que tem muito mais coisa legal para nós aprendermos sobre esse encontro entre Jetro e Moisés e o aprendizado de cada um. Um abraço, até breve, Deus abençoe, tchau, tchau.